Desde os primórdios, a figura do pai é associada a algo que vai muito além do homem de carne e osso. O pai é símbolo de ordem, limite, direção. É aquele que aponta o horizonte, que mostra caminhos e que, ao mesmo tempo, coloca fronteiras. Enquanto a mãe simboliza o lar, o útero, o cuidado primordial, o pai se associa à travessia, ao mundo lá fora, ao chamado para sair do colo e enfrentar a realidade. Essa função paterna não é apenas biológica, ela é arquetípica. Vive no inconsciente coletivo como uma imagem universal. Jung dizia que a função paterna é a ponte entre o instinto e a cultura, entre a vida íntima e a vida no mundo. O pai não é apenas provedor, ele é aquele que coloca a criança em contato com o logos, a ordem, a lei, o espírito que dá forma ao caos da vida. Podemos imaginar a mãe como um rio que acolhe e nutre, e o pai como a montanha que dá contorno ao horizonte. O rio flui, envolve, protege. A montanha delimita, sustenta, aponta para o alto. Mas quando essa montanha desmorona, quando o pai real não consegue cumprir esse papel, ou quando a morte, a ausência ou o abandono apagam sua presença, um vazio profundo se abre. É o que chamamos de pai morto. Não apenas o pai falecido, mas o colapso do princípio paterno dentro da psique. Sem essa referência, a alma perde o eixo, fica sem bússola. É como um navio em alto mar, sem leme, sem farol. O movimento continua, mas não há direção, e a liberdade se transforma em pânico, porque não existe mais um chão simbólico capaz de conter os passos. O pai morto não precisa estar no túmulo. Ele pode estar vivo, mas ausente. Pode ser o homem que nunca se fez presente de verdade, que se afastou emocionalmente, que nunca transmitiu direção nem força. Pode ser o pai apagado pelo álcool, pela dependência, pelo silêncio que corrói. Pode ser o pai infantil, que quis ser amigo, mas não soube sustentar a autoridade. Ou ainda o pai autoritário, que só mandava, mas nunca guiava. O resultado é sempre o mesmo: a ausência do princípio paterno. E essa ausência gera um colapso estrutural. A psique perde o senso de ordem, não encontra limites claros, não sente direção. Sem pai, o indivíduo fica à deriva, preso no oceano das pulsões maternas, ou engolido pelos próprios instintos. É como viver em uma casa com teto, mas sem paredes. Há abrigo, mas não há contorno. Muitos adultos carregam essa ferida invisível, crescem sem norte, inseguros diante da vida, incapazes de decidir. Outros, ao contrário, reagem de modo oposto. Buscam figuras paternas em líderes, em gurus, em patrões, em relacionamentos. Entregam para fora aquilo que não encontraram dentro. Esperam que alguém lhes diga o que fazer, que alguém lhes dê forma, que alguém sustente a estrutura que colapsou. Esse vazio molda destinos, e enquanto não é reconhecido, ele se repete, silencioso, mas implacável. Essa busca por substitutos paternos se manifesta em várias camadas da vida. Na sociedade, vemos multidões entregando sua autonomia a autoridades externas, obedecendo cegamente porque o princípio paterno interno está morto. É a massa que se curva diante de ditadores, líderes religiosos rígidos ou falsos salvadores. Projetam neles o pai que faltou, esperando proteção, direção, ordem. Na psicologia individual, vemos adultos em busca de mentores, parceiros, chefes que assumam o papel de pai. Sem perceberem, estão delegando sua própria força. Vivem à espera de alguém que lhes diga: esse é o caminho, esse é o limite, aqui está a sua forma. E no campo espiritual, encontramos pessoas que idealizam figuras religiosas
como substitutos da ausência paterna. Projetam nelas a imagem do pai que nunca tiveram. Esperam um Deus que lhes diga como viver, que sustente sua moral, que ordene sua existência. Mas todas essas buscas têm um limite. Nenhum pai externo pode suprir, de forma definitiva, a ausência do pai interior. Esse vazio permanece até que seja enfrentado de dentro. É aqui que surge a necessidade de reconexão, não com o pai biológico, não com o líder político, não com o mestre espiritual, mas com o arquétipo do pai dentro da própria psique. Essa reconexão não pode ser confundida com idealização. Não é transformar o pai em um Deus inatingível. É, antes, restaurar dentro de si a ordem perdida, o eixo que sustenta a caminhada, a montanha que devolve contorno ao horizonte. Idealizar o pai é outro perigo. Quando o pai real é falho, a psique muitas vezes cria um pai perfeito, um pai inquestionável, quase divino. Essa idealização paralisa o amadurecimento, porque coloca a função paterna em um lugar inalcançável. O indivíduo passa a viver à sombra de um pai que nunca existiu, sempre se medindo contra um padrão impossível. Por outro lado, quando o pai é demonizado, quando só resta a raiva, a acusação, a função paterna também permanece morta. Não se transforma, não se integra. É como viver preso entre dois infernos, no céu inalcançável do pai idealizado ou nas trevas corrosivas do pai odiado. O caminho está no meio. Reconhecer as falhas do pai humano, sem negar a importância do princípio arquetípico, separar o pai real do pai simbólico. Essa reconexão é um processo de luto e de ressurreição simbólica. Não se trata de reviver o pai biológico, mas de acordar dentro de si a função de ordem, de limite, de direção. É construir uma autoridade interior que substitua a ausência da autoridade externa, sem cair na armadilha da submissão eterna, nem na prisão da rebeldia sem fim. Esse é o gesto de maturidade. Aceitar que o pai real nunca será o pai que a alma desejava, e ainda assim, deixar que o arquétipo do pai viva dentro de si. A verdadeira autoridade interior nasce desse encontro com o arquétipo do pai. Ela surge quando o indivíduo percebe que já não precisa de ordens externas para caminhar, que pode sustentar sua própria disciplina, que pode discernir caminhos e estabelecer limites por si mesmo. Mas é preciso distinguir essa autoridade da autoridade imposta. A autoridade imposta vem de fora, das leis, dos chefes, das instituições, das vozes que dizem faça, não faça. Ela pode até organizar a vida social, pode manter o medo da punição, pode garantir a obediência, mas não cria maturidade, não gera autonomia. A autoridade interior, ao contrário, nasce de dentro. É a voz firme que não depende de aplausos nem de castigos. É a capacidade de dizer: este é meu limite, esta é minha direção. Não é submissão, não é rebeldia, é eixo, é centro. Pense na diferença. Obedecer à lei de trânsito só por medo da multa é autoridade imposta. Respeitar o limite de velocidade porque entende o valor da vida, isso é autoridade interior. Esse princípio é mais do que disciplina. É logos encarnado, a palavra interior que dá forma ao caos. Reconectar-se ao arquétipo do pai é despertar essa voz. É resgatar o princípio paterno morto e trazê-lo de volta à vida, não como cópia de alguém, mas como uma estrutura íntima, única, capaz de sustentar a liberdade. Quando o pai está morto dentro da alma, a vida se perde em dois extremos. De um lado,
a falta de limites. Uma existência marcada pela impulsividade, pela procrastinação, pelo mergulho em prazeres sem freio. É como um carro em descida, sem freio, sem controle. O prazer vira vício, e a liberdade se transforma em prisão invisível. Do outro lado, a submissão cega, uma vida regida por regras externas, por mandamentos impostos, obedecidos sem questionamento. É como viver como marionete, presa por fios invisíveis, sem voz, sem escolha. Ambos são sintomas do mesmo vazio, a ausência do princípio paterno interno. E muitas vezes os dois extremos convivem na mesma pessoa. A mesma alma que hoje explode em rebeldia sem direção, amanhã se curva em obediência servil. É a oscilação caótica de quem não tem eixo. O caminho do meio só se abre quando a função paterna desperta dentro. Quando o indivíduo aprende a impor limites a si mesmo, sem se mutilar, e aprende a abrir caminhos sem se perder. É nesse ponto que nasce a verdadeira maturidade. Não ser criança sem freios, nem escravo de ordens externas, mas adulto, capaz de sustentar a própria vida. O pai morto pode ser sepultado, mas o princípio paterno pode ser ressuscitado dentro de cada um. Os mitos sempre revelam o que a alma vive em silêncio. E quando falamos do pai morto, eles ecoam essa dor. Pense em Orestes. Seu pai, Agamemnon, é assassinado. E sobre ele cai o peso da vingança. Orestes não busca apenas justiça externa. Ele carrega dentro de si o colapso da ordem. A ausência do pai se torna ferida coletiva. E sua jornada simboliza a necessidade de restaurar um princípio destruído. Não apenas vingar, mas reerguer dentro da alma a função paterna que se perdeu. Agora pense em Telêmaco, o filho de Ulisses. Cresce órfão, sem direção, rodeado de abusadores em sua própria casa. Sua juventude é marcada pela ausência paterna. Mas chega o momento em que ele precisa se erguer e sair em busca do pai desaparecido. Essa busca é mais do que encontrar Ulisses. É a imagem universal do filho órfão, que precisa despertar em si mesmo o eixo que lhe falta. Telêmaco não busca apenas o pai no mar, ele busca o pai dentro de sua própria psique. Até mesmo os evangelhos tocam essa ferida. Na cruz, Cristo clama: Pai, por que me abandonaste? É a expressão arquetípica do pai morto, a experiência humana da orfandade, o confronto radical com a ausência, para que a ressurreição venha de dentro. E na literatura moderna, Kafka escreveu em sua Carta ao Pai sobre o peso esmagador da autoridade paterna e, ao mesmo tempo, sobre a ausência de um verdadeiro guia. Sua vida inteira foi marcada pelo esforço de se libertar de uma sombra e pela incapacidade de encontrar dentro de si um eixo firme. Esses mitos, essas histórias, nos lembram que a ferida do pai morto não é apenas individual, ela é coletiva, ela é universal. E, paradoxalmente, essa ausência é também um chamado, o chamado para não depender mais de um pai externo, mas para tornar-se pai de si mesmo, transformar a falta em potência, transformar a ausência em eixo. Esse é o verdadeiro renascimento. Clinicamente, o pai morto se manifesta de muitas formas. Adultos inseguros, que evitam decisões por medo de errar, que vivem adiando escolhas como se estivessem sempre à espera de uma permissão. Pessoas presas em relacionamentos abusivos, incapazes de impor limites. Aceitam o que não deveriam, porque dentro de si não existe a voz firme que sustenta o basta. Indivíduos que se sabotam com procrastinação, incapazes de sustentar disciplina. Querem avançar, mas não encontram em si o eixo que organiza o caminho. E há também um movimento oposto, homens e mulheres que,
diante da ausência paterna, se tornam excessivamente rígidos, controladores, severos consigo mesmos e com os outros. Tentam compensar a falta de ordem interna com um excesso de ordem externa. São rostos diferentes, mas todos revelam a mesma ferida, a ausência do princípio paterno. E não é apenas no indivíduo. Sociedades inteiras, órfãs do pai simbólico, podem cair em dois destinos: a anarquia, sem limites, ou a tirania, com regras sufocantes. Ambos são sintomas coletivos do mesmo vazio arquetípico. A terapia, nesse caminho, cumpre um papel essencial. Ela ajuda a diferenciar o pai real do pai arquetípico. Ajuda a elaborar a raiva, a dor, a ausência. Ajuda a sepultar o pai humano falho e a despertar o pai simbólico. Esse pai nunca morre, porque vive no inconsciente como imagem universal. Integrá-lo é deixar de ser órfão, é transformar-se em adulto, é trocar a desordem pela estrutura, a dependência pela maturidade. Reconectar-se ao arquétipo do pai exige atravessar a sombra. Muitos resistem, porque a dor da ausência é profunda. É mais fácil buscar líderes que digam o que fazer. É mais confortável entregar o peso da escolha a parceiros, a instituições, a mestres. É mais fácil culpar o pai ausente, ou idealizar um pai perfeito que nunca existiu. Ambas são fugas. Ambas evitam o confronto real, o vazio, mas o caminho da individuação pede mais. Pede o enfrentamento da orfandade. Aceitar que não haverá pai externo capaz de suprir a falta. Aceitar que a mão firme que nunca veio, não virá. É preciso encarar o vazio, e desse vazio, criar estrutura. Esse processo é doloroso, porque nos confronta com a verdade radical. Estamos sozinhos. É como caminhar num deserto, sem placas, sem guias, sem mapas. A cada passo, a alma pergunta: e agora? Para onde ir? Mas é também nesse silêncio que nasce algo novo. Dentro do deserto surge a bússola interior. Dentro da solidão surge a voz firme que até então estava adormecida. E essa descoberta é libertadora, porque revela que dentro de nós existe a força para erguer limites, a clareza para ordenar a vida e a coragem para apontar direção. O pai morto, nesse sentido, não é apenas tragédia, é convite, é chamado. O chamado para ressuscitar o princípio paterno dentro de si, não como cópia de alguém, mas como expressão única da própria essência. Assim, o episódio do pai morto não fala apenas de homens e mulheres que perderam seus pais biológicos. Fala de todos nós, porque em algum momento todos enfrentamos a ausência da ordem, todos sentimos a falta de um eixo, todos nos vemos diante do caos. O pai morto é também símbolo da vida moderna, um tempo em que tradições ruíram, em que autoridades se fragilizaram, em que estruturas desabaram. Vivemos em sociedades órfãs, sem pais simbólicos que sustentem a palavra, sem montanhas que deem contorno ao horizonte. E nesse vazio florescem tanto a anarquia descontrolada quanto a tirania de líderes frágeis que prometem ordem, mas semeiam medo. É nesse cenário que a ressurreição da função paterna interna se torna urgente, porque sem ela, a liberdade se perde. Sem ela, a vida escorrega para o extremo da submissão ou da desordem. Mas quando despertamos o pai simbólico em nosso interior, quando erguemos o eixo que faltava, algo novo acontece. A vida se organiza sem precisar de correntes externas. A liberdade encontra alicerce e a maturidade deixa de ser palavra para se tornar carne. Essa travessia
É o verdadeiro rito de passagem para a adultez da alma. Deixar de ser órfão, deixar de ser dependente, tornar-se senhor de si. O pai morto, quando compreendido, deixa de ser apenas ferida. Ele se transforma em portal. Um portal para uma vida em que a ordem não vem de fora, mas nasce de dentro, em que a autoridade não é opressão, mas fundamento da liberdade, e em que cada um de nós pode finalmente se tornar pai de si mesmo.